Sejam bem-vindos ao canal Geopolítica com JR. Nesse vídeo de hoje aqui, nós vamos tratar um pouco sobre a questão dos impostos no Brasil, né? Nós sabemos que existe muita falácia sobre esse tema no Brasil e as pessoas realmente não sabem, não têm noção de como é a real situação da questão dos impostos no Brasil. A gente sabe, na verdade, é que ninguém queria pagar, nem quer pagar imposto, né, no nosso país, principalmente os ricos, né? Então, você veja que já no início aqui eu posto uma matéria onde fica evidente que no Brasil quem paga realmente imposto somos nós, pobre e classe trabalhadora. E os ricos aqui vivem, ao contrário do que eles falam e defendem, eles vivem num verdadeiro paraíso fiscal. E não sou eu que digo não, são os dados, os fatos e os estudos que comprovam isso aí. Dito isso aqui, eu trouxe alguns dados para a gente analisar e nós vamos ver, vocês vão ver que não condiz com a realidade da carga tributária no Brasil. Bom, aqui vocês podem observar que esse gráfico foi gerado pela Receita Federal e aqui nós temos a carga tributária no Brasil, né, o total dos impostos, juntando todos os impostos aí, a carga tributária do Brasil e a evolução dela durante esses anos aí de 2002 até 2016. Não está muito diferente de 2016 com os dados mais recentes não, né? Eu, como não achei um gráfico até 2019, eu peguei esse aqui de 2016, porque eu sei também que não está muito diferente não. Então vocês observam aqui que a nossa carga tributária, ao longo desses anos aí, ao contrário do que muita gente pensa, que aumentou, não aumentou, né? Na verdade, ela diminuiu aí. A nossa carga tributária hoje está em torno aí de 32,38% e ela é uma carga tributária até menor do que anos aí anteriores, né? Então a primeira falácia é essa aí, de que os impostos vêm aumentando e que é errado a gente pensar que os impostos aumentam todos os anos, porque isso não condiz com a realidade, né? De fato ele foi diminuindo. Aqui é um mesmo dado, é um outro gráfico diferente, mas que mostra a mesma coisa aqui até 2017, para vocês verem que praticamente não mudou os dados, e que mostra que a carga tributária brasileira, nossa, né, ela está levemente maior do que 2015, do que 2014, e também está levemente menor do que os anos de 2013, 12, 11, 10 e anos anteriores aí. Então, aqui demonstra mais uma vez que a nossa carga tributária ela não aumentou significativamente. Em comparação com anos anteriores, ela é até menor. Vamos ver aqui o que esse estudo aqui, feito em 35 países, né, pela OCDE, ele vai nos estabelecer e vai nos mostrar aqui, ó. Vamos acompanhar. Para estabelecer um parâmetro, vamos adotar os dados da OCDE. A organização, quem não sabe o que é a OCDE, é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? É um grupo restrito aí de países desenvolvidos, aonde inclusive esses dias o presidente anunciou que gostaria de participar junto a Trump aí, né? Ao presidente dos Estados Unidos, junto com ele, pedindo aí um apoio para que o Brasil entre. O problema é que o Brasil é um país subdesenvolvido e para entrar e fazer parte dessa organização, ele tem que deixar o status de país subdesenvolvido e com isso o Brasil vai acabar perdendo nas suas relações comerciais internacionais, quando ele deixar esse status de lado. Então veja só, ele é formado por 35 países, em sua maioria de DH elevado, são países desenvolvidos, né, que tem o objetivo de levantar e comparar dados aí entre as nações. Segundo os dados comparativos, a carga tributária brasileira, ao contrário do que se pensa, está abaixo da média da OCDE. Nós vamos ver aqui neste instante um outro gráfico, que a gente vai ver que realmente a carga tributária nossa brasileira, ela vai estar menor do que a média desses países que fazem parte da OCDE. E aí, em contrapartida também, esse próprio estudo aqui vai mostrar que a carga do Brasil ela vai estar
um pouco maior do que a dos países da América Latina. Mas vamos lá, vamos passar aqui para o próximo gráfico aqui. Observe esse gráfico aqui e veja que nós temos aqui de um lado alguns países selecionados, alguns que compõem aqui a OCDE, nós temos a média também da OCDE, o Brasil e alguns outros países selecionados aqui. E do lado direito aqui você tem os países da América Latina. Bom, vamos começar por aqui. Então, só confirmando e mostrando o que nós vimos anteriormente, observe que a média aqui da OCDE é de 34%, enquanto a média de impostos no Brasil, da carga tributária nossa, é de 32,1%. Então, a média dos países que fazem parte da OCDE é de 34%. O Brasil, então, ele está com uma média menor do que a dos países da OCDE. Então, nós temos aqui uma carga tributária, por esses gráficos aqui, por esse estudo, menor do que a média dos países. E realmente, se você analisar aqui países como Dinamarca, França, Itália, Suécia, Noruega, Holanda, Alemanha, Grécia, Portugal, vocês vão ver que eles têm uma carga tributária bem maior que a nossa. Bem maior que a nossa. Agora é bom que se diga logo aqui de passagem que essa carga tributária desses países aqui não é coincidência de eles também se configurarem entre os países de melhor qualidade de vida, porque todos esses impostos aqui são revertidos em escolas públicas de graça, de qualidade, em saúde pública de qualidade, né? É o que sustenta a previdência desses países. Então tudo isso é revertido, né, em benefício da população, que paga impostos elevados, mas tem um retorno com certeza garantido nos países desenvolvidos, onde o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, são os mais elevados possíveis, né? Do outro lado aqui, nós temos... Não, antes de falar da América Latina, vamos ver aqui a questão dos Estados Unidos. Pronto. Os Estados Unidos, que também faz parte da OCDE, ele tem uma carga tributária de 26,2%. Isso é verdade. Os Estados Unidos, realmente, ele tem uma das cargas tributárias menores. Eu acho que dos países da OCDE, se não for a menor, uma das menores. E, realmente, os Estados Unidos, ele cobra impostos, principalmente sobre produtos, muito baixos. E cobra um pouco mais de impostos na renda. Mas é bom que se diga que os Estados Unidos não têm almoço grátis. Lá não existe sistema de saúde público. Então só isso aí você já sabe que tem como você ter uma carga tributária menor. Lá não tem o nosso SUS que nós temos aqui, né? Nos Estados Unidos nós sabemos também que a previdência é rígida. A aposentadoria lá é muito pior que em muitos países aí, para você chegar nela e para ter uma aposentadoria condigna. Nos Estados Unidos é bem complicado. Então nós sabemos que os Estados Unidos também passam por diversos problemas econômicos e sociais, como questão de falta de moradia, como questão de financiamento universitário, que hoje a população dos Estados Unidos universitária, muitos passam até fome para poderem estudar, por falta justamente de universidades públicas, né, de qualidade, e inclusive até as públicas lá que tem também se paga, e se paga até caro para fazer determinados cursos, e dependendo da universidade, lógico. Então você não tem um retorno, a população não tem um retorno assim, como você tem, por exemplo, nesses países aqui, como Dinamarca, França, Itália, Suécia, Noruega, aonde você tem um sistema de saúde, sistema de educação totalmente público e de graça, e condiz, e até, vamos dizer assim, compensa você pagar uma carga tributária dessa maior, porque quando você analisa por outro lado, se você não paga mais impostos, você vai acabar pagando, como nos Estados Unidos aqui, você vai pagar em forma de mensalidades, ou mensalidades das escolas e das universidades, né, ou mensalidade para ter um plano de saúde particular e poder ter acesso à saúde. Então vai acabar também com a mensalidade pagando muito caro. Não é um imposto direto,
não é um imposto, não é nem considerado imposto, mas vai acabar servindo também como uma despesa que, em alguns casos, seria melhor você pagar mais imposto do que pagar essas mensalidades terríveis, principalmente nos Estados Unidos, relacionado aos planos de saúde. Bom, visto isso e dito isso aqui sobre os países selecionados da OCDE, nós vemos que o Brasil, com relação à América Latina, ele está aqui junto com a Argentina, Barbados, Trinidad e Tobago, com a carga tributária, né, um pouco maior. Só é menor o Brasil do que Cuba. Agora por quê? É como nós vimos anteriormente, o Brasil é um país continental gigante, quinto maior país do mundo em tamanho e em população. Você imagine você ter que tentar dar saúde e educação de graça para todo esse espaço territorial que nós temos e para toda uma quantidade de 200 e poucos milhões de habitantes. Então as despesas são grandes, né? Os impostos no Brasil são elevados. E você vê aqui como exemplo Cuba. Cuba você tem praticamente tudo lá de graça, saúde, educação e moradia, tudo que custeada pelo governo, e acaba tendo um imposto também maior do que até o Brasil, justamente por dar retorno, né, investimentos em saúde e educação para a sua população. Que de uma forma ou de outra você vai pagar, ou você vai pagar imposto, ou você vai pagar como mensalidade. De uma coisa não se escapa, né? Vamos passar aqui para o próximo gráfico para a gente analisar. Nesse gráfico aqui, a gente vai ver que o problema do Brasil com relação aos impostos está aqui. O Brasil ele é um país que é um dos países mais desiguais do mundo. E uma das desigualdades do Brasil está demonstrada aqui nesse gráfico. Observe que quando você pega a carga tributária sobre a renda e lucros, veja que o Brasil você paga apenas 5,9% de impostos. Ou seja, quando a carga tributária incide sobre os ricos, que os ricos vivem de rendas e de lucros, você veja que o Brasil se torna literalmente um paraíso fiscal. Quando você pega a carga tributária sobre bens e serviços, veja que a média do Brasil é uma das maiores do mundo. Então o que acontece aqui, a disparidade do Brasil, o que acontece aqui no Brasil, de fato, os ricos pagam menos impostos, enquanto todo o resto do Brasil, da população brasileira, acaba pagando muitos impostos sobre bens e serviços. O que é um sistema perverso. Quando acontece essa falácia de que o Brasil paga muito impostos, na verdade quem paga impostos somos nós, pobres e trabalhadores. Os ricos no Brasil não pagam impostos. Não paga. Você tem um imposto específico de rico, que é o imposto sobre lucros e dividendos, que Ciro Gomes gosta muito de falar em seus debates aí, gostava muito de citar, e realmente, que é o chamado imposto dos ricos. E só 2 países no mundo, de 200 e poucos países, não se cobra esse tipo de imposto, que é o Brasil e a Letônia. Todo o resto, inclusive Estados Unidos, todos os países desenvolvidos e capitalistas, eles cobram, e muito. Tem alguns países aí que chegam a cobrar 50%, 60% a mais de imposto sobre lucros e dividendos, que é o imposto dos ricos. É aquele imposto em que esses bancos distribuem os seus lucros, né, bilionário, e esse mesmo povo que recebe, que são os seus herdeiros, eles são praticamente totalmente isentos de tributação. Não pagam imposto nenhum. Enquanto eu e você, pobres e trabalhadores, é que temos que arcar com toda a carga tributária no Brasil. Então aqui mostra o nosso problema. O Brasil, a gente realmente que trabalha, nós realmente que trabalhamos, que produzimos até, né, pequenos empresários, pequenos comerciantes, realmente nós pagamos muitos impostos. Mas os ricos no Brasil não pagam imposto. Não pagam imposto. Aqui está comprovado
que a carga tributária nossa sobre lucros e renda é uma das menores do mundo, literalmente um paraíso fiscal, enquanto a carga tributária sobre bens e serviços é uma das maiores do mundo. Ou seja, os ricos aqui estão isentos, enquanto todo o resto da população brasileira ela tem que pagar uma carga elevada. E na média, ainda assim na média, nós estamos, quando junta todos os impostos no Brasil, como nós vimos, ainda nós estamos um pouco abaixo da OCDE, mas lembrando que os ricos aqui pagando quase nada e nós pobres e trabalhadores pagando muito. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente ver como é o imposto de renda no Brasil e em outros países. E o exemplo aqui é dos Estados Unidos, que é o país que vocês viram lá, que lá atrás, que é um dos que paga menos impostos. Aqui você vê que o Brasil, o percentual do imposto de renda, ele vai de 7,5% a 27,5%. Nos Estados Unidos, ele vai de 10% a 37%. Veja que até os Estados Unidos, que é um país rico e o berço do capitalismo, eles cobram mais imposto de renda na sua população mais rica. É isso que é o problema do Brasil. O Brasil ele cobra mais imposto no que é produzido. E isso aí acaba incidindo no bolso de todo pobre trabalhador. Enquanto nos Estados Unidos eles cobram mais na renda, realmente, não só nos Estados Unidos, como todos os países desenvolvidos. E no mundo inteiro, em regra geral, é assim. Você cobra mais imposto no topo da pirâmide, naqueles que podem pagar mais e não nos que podem pagar menos. Veja aqui Portugal, né? Tem uma outra variação aí, ó, Portugal de 14,5% a 48%. Até a Argentina, nossa vizinha aqui, você cobra mais imposto de renda de 5% a 35%. Então é isso que eu digo aqui, o Brasil é um paraíso fiscal. E quem acaba pagando ainda no Brasil uma carga grande aqui de imposto de renda é a classe média, trabalhadora, que defende tanto a nossa elite, mas é quem acaba arcando aqui com o prejuízo e quem acaba pagando aqui o lucro da nossa elite, né? Aqui nós temos outros países aqui, né? Só para citar, se vocês quiserem ver, vocês vejam aqui. Esse estudo aqui, eu tirei ele e fiz essa pesquisa em cima de estudo de alguns dados aqui fornecidos pela própria ONU, né? A ONU, que é a órgão das Nações Unidas, ela tem dados de todos os países aí do planeta praticamente, e ela faz esse levantamento. E observe aqui que o diagnóstico dela sobre o Brasil é esse aqui que a gente vem falando desde o início desse vídeo. O Brasil é um paraíso tributário para super ricos, diz o estudo de centro da ONU. Então veja, os mais ricos no Brasil representam 70%, ou seja, apenas 0,05% da população adulta brasileira, e se beneficiam de isenção de impostos sobre lucros e dividendos, uma de suas principais fontes de renda. Entre os países da OCDE, além do Brasil, somente a Estônia oferece esse tipo de isenção tributária ao topo da pirâmide. Então aqui está também corrigido, né? Não é a Letônia, é a Estônia. Brasil e Estônia, os dois países dos 210 países mais ou menos que nós temos no mundo, são os dois países que isentam o imposto dos ricos. Então é uma vergonha. Enquanto aqui a gente paga todo tipo de imposto, quem é trabalhador, o Brasil aqui ele é isento, ele isenta o imposto dos ricos, que é o imposto sobre lucros e dividendos. Brasil e Estônia. Para a gente finalizar aqui, um dos motivos que faz com que o Brasil tenha aqui uma das maiores desigualdades do mundo, porque a distribuição da carga tributária no Brasil ela é regressiva. Ela incide sobre a base da pirâmide e não no topo. Então, literalmente, nós temos aqui um Estado brasileiro que ele se comporta como um Robin Hood ao avesso. Ele rouba dos pobres para dar aos ricos. Porque além dos ricos aqui no Brasil pagarem muito pouco imposto, proporcional à sua renda, o governo brasileiro paga muitos juros. E justamente esses ricos aqui, eles pegam esse dinheiro que sobra
deles investem a maioria em títulos do governo, fazendo com que o governo acabe contribuindo mais ainda para essa perversidade que existe no Brasil. Por isso que eu digo que o Brasil, nosso estado, ele é Robin Hood, ao contrário, rouba dos pobres para dar aos ricos, porque cobra pouco imposto dos ricos e remunera esses mesmos ricos pagando as maiores taxas de juros do mundo, que são os juros do tesouro, aonde esses ricos mesmo acabam investindo todo o seu dinheiro, todo o seu lucro, uma parte dele vem daí. Então por hoje é só. O canal está aqui 24 horas por dia tentando produzir matérias que sejam úteis para que a gente tenha uma noção maior da realidade e que passe a se informar de verdade e não estar reproduzindo fake news como é o momento atual da nação brasileira. E por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.